Bom dia, amados, a paz do Senhor. Nós estamos vivendo um drama social, catastrófico, possamos assim dizer. Mas graças a Deus que estamos na última lição do primeiro trimestre de 2020, onde abordamos sobre a origem da raça humana, pecado original, criação do ser humano, a própria pessoa de Jesus. Semana passada abordamos que ele é o homem perfeito, nele está a natureza divina, a natureza humana. Nesta aula, a última lição, nós estaremos falando sobre o novo homem em Jesus Cristo. Falar sobre o novo homem em Jesus Cristo é um grande desafio, até porque o conceito humano sobre quem é o ser humano, seus valores, vivemos uma certa relatividade em vários setores da razão humana. Mas hoje, biblicamente, pela palavra de Deus, poderemos ter um estudo muito significativo e eu convido você a acompanhar por meio da sua revista, por meio da sua Bíblia, com o seu caderno de anotação. É muito importante, principalmente para nós pentecostais, como diz Stanley Orton, nós precisamos urgente de uma transformação, que a graça de Deus se manifeste em nós, em cada ser humano. Porque a graça de Deus não é simplesmente a salvação, ela é a transformação das nossas vidas. E é uma transformação contínua, constante. O texto áureo, Efésios 4,13, diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Deus espera que venhamos crescer a cada dia, que venhamos a ser transformados dia após dia, a chegar à estatura de varão perfeito. A perfeição podemos alcançá-la em Cristo por meio dele. Ele espera que todo homem, que toda mulher venha a alcançar. É um desafio para todos nós no mundo comum de hoje, mas biblicamente falando, espiritualmente falando, é possível, até porque quem vai operar esta transformação para que cheguemos à estatura de varão perfeito é o próprio Deus, por meio do Espírito Santo em nós. Muitas das vezes falamos que a experiência pentecostal, o que mais brilha, o que mais é interessante nela, é o falar em línguas, é o ter dons espirituais. Mas podemos perceber que a mais importante obra pentecostal de Deus em nós não é o falar em línguas, não é ter dons espirituais, mas ser transformado pelo Espírito. Até porque o dia de Pentecostes principalmente relata, mostra a descida do Espírito Santo. Jesus disse: eu vou, mas não vos deixarei órfãos, enviarei outro. No grego, ou seja, alguém da mesma espécie. O Espírito Santo, desde o dia de Pentecostes, ele desceu, habita, estar conosco. Ele não apenas nos visita, não apenas nos usa, mas ele mora dentro de nós e testifica que somos filhos de Deus. É uma certeza que somos eleitos, que somos salvos nele, ok? Então o Espírito Santo opera e trabalha em nós. A salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Deus, por meio de Jesus Cristo, quer nos levar a essa perfeição espiritual, moral e ética. Quando o mundo olha para nós, precisa encontrar esse Jesus perfeito, precisa encontrar esse Jesus que também transformou a nossa vida. Jesus não foi apenas um grande homem perfeito, mas ele quer nos levar a uma perfeição dele. Interessante que a leitura bíblica em classe desta última lição está em João capítulo 3, versículo 1 ao 16, quando fala do diálogo do doutor Nicodemos com o nosso Jesus. Nicodemos, ele foi na calada da noite, foi perguntar a Jesus o que era necessário fazer para herdar. A resposta de Jesus é muito simples, embora não é simplória, e é uma resposta que ainda ecoa para os dias de hoje. Para que o homem de fato possa ver Deus, o homem precisa encontrar este novo nascimento em Jesus.
é porque nele encontramos esta salvação, tão grande salvação. É possível então alcançar esta perfeição espiritual? Sim, sem dúvida, é possível alcançar do ponto de vista espiritual, não humano. Muita gente diz, errar é humano, eu sou assim mesmo, eu sou falho, eu posso e devo errar, é comum ao ser humano. Isto não é aceitável biblicamente. Deus espera que os seus filhos não pequem, que seus filhos não errem, porque nele, em Jesus, através do poder do Espírito Santo, nós podemos ser perfeitos. Através do poder do Espírito Santo que habita em nós, nós podemos alcançar a perfeição espiritual. E um dia alcançaremos, que estaremos para sempre com Ele. E assim como Ele o é, nós seremos semelhantes a Ele. Então é possível sim, do ponto de vista espiritual. Embora constatamos que nos dias atuais as pessoas são levadas a viver uma vida às vezes até irresponsável com as coisas de Deus, que Deus lá na frente vai perdoar, que Deus lá na frente vai aceitar como nós somos e não há qualquer esforço necessário a ser feito. Não, Deus espera que os seus filhos se esforcem, que busquem alcançar esta perfeição. Mas vale lembrar que nós não alcançaremos esta perfeição sozinhos. Nós não alcançaremos essa perfeição pelos nossos próprios méritos. É através do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo que é operada em nós, que podemos alcançar este novo homem, essa nova mulher, essa transformação, essa perfeição. Porque a obra do Espírito Santo, ela é ao mesmo tempo gratuita, que Deus nos dá a salvação, ela é contínua em nossas vidas. Então, por Deus e através de Deus em nós, podemos sim alcançar esta salvação. Nós, não importa a idade que tínhamos, quando aceitamos Jesus, nós viramos bebê espiritual. À medida que vamos conhecendo, à medida que vamos se relacionando com Ele, nós vamos crescendo, nós vamos sendo alimentados, nós vamos sendo impactados pela presença do Espírito Santo em nós. Isto faz com que nós venhamos alcançar a maturidade cristã. Muitos crentes, parem para pensar de repente a sua situação hoje. Está 20 anos no meio evangélico, 20 anos dentro de uma igreja, mas ainda não passou do estágio da juventude, da adolescência, espiritualmente assim falando. Paulo chega a falar em igreja de Corinto que ele tinha que os alimentar ainda com leite, porque ainda eles eram carnais. Em que estágio da vida espiritual nós estamos? Porque quando chegamos a uma maturidade cristã, nós não somos levados em volta por ventos de doutrinas. Quando nós chegamos a uma maturidade cristã, nós não se iludimos com qualquer coisa. Quando nós chegamos à maturidade cristã, independente do contexto de vida a qual estamos, nós ficamos firmes em Deus. Por quê? Maturidade cristã, ela nos proporciona isso. O primeiro Adão já era, tinha um todo perfeito, nele não havia falha, tudo era maravilhoso. Mas o pecado corrompeu essa perfeição. O pecado ele trouxe uma mancha naquilo que era bonito, lindo, maravilhoso. Mas por meio do novo nascimento em Jesus, nós podemos sim alcançar esta perfeição. Então esta lição vai falar sobre os 4 pontos, estágios que acontecem com aquele que aceita Jesus. É interessante observarmos que não basta estar dentro de uma igreja, que não basta dizer que agora temos dons espirituais, não basta dizer que agora falamos em línguas. O que é mais importante é a transformação alcançada. O que Deus espera não é que simplesmente venhamos encher igrejas, mas que venhamos ter pessoas que nasceram de novo, pois ninguém poderá de fato ver a Deus, estar na vida eterna para todo sempre, se não nascer de novo. Muita gente confunde, acha que o nascer de novo é simplesmente batizar em águas. Batizou em água, já nasceu. Faz parte do processo da transformação do novo homem. Mas isso não se resume ao batismo em águas. Vamos ver então sobre o nascimento do novo homem no primeiro tópico. Vale lembrar que quando falamos de homem aqui, é gênero humano, podendo ser homem e podendo ser
mulher. Acompanhe na sua lição, por favor. O primeiro tópico, o primeiro ponto, vai falar sobre nascido não do sangue, nem de água, ou seja, não é obra humana, é obra de Deus feita no homem. Nós podemos ver que no prólogo do Evangelho do apóstolo João, ele afiança que o novo nascimento, o novo homem em Cristo, é, antes de tudo, uma criação espiritual. Por quê? Quando nós recebemos o direito de sermos filhos de Deus, não foi uma obra humana, não foi vontade humana apenas que imperou ou que imperou, não. Mas foi vontade de Deus. Logo, nós podemos dizer que somos nascidos de Deus, pois Ele que opera a nova vida, o novo nascimento em nós. Nós podemos então renascer para Deus através dos méritos de Jesus. Os nossos méritos, já diz Paulo, são trapos de imundícia. Ai de nós se não fosse as obras de Deus sobre nós. Muita gente diz assim, poxa, mas eu preciso nascer de novo, eu preciso ser um novo homem. Eu não mato, não fumo, não roubo, não faço mal a ninguém. Do ponto de vista humano, ele pode ser moralmente perfeito, mas do ponto de vista espiritual, não. Do ponto de vista espiritual, ele só é perfeito, ou pode alcançar a perfeição, mediante a obra de Jesus em nós, mediante a obra do Espírito Santo, que é imperada e é feita em nossas vidas. Então, logo temos a atuação do Espírito Santo. Interessante que essa atuação do Espírito Santo, ela não é visível primeiramente por fora. Ela é visível, ela é percebida, sentida primeiramente por dentro. A obra pentecostal, enquanto falar em línguas, enquanto ter dons espirituais, é percebida exteriormente, é percebida por fora. Mas a obra genuína, a obra principal pentecostal do Espírito Santo em nossas vidas, ela é feita de dentro para fora, ela é feita primeiramente dentro. Se nós tivermos uma transformação externa, mas não tivermos uma transformação interna, nós não alcançaremos a salvação plena. A salvação plena começa primeiramente por dentro. Talvez os homens nunca vão perceber tão claramente por fora, mas se por dentro tivermos uma transformação, de fato é o essencial, porque a obra do Espírito Santo, ele muda, ele nos transforma. Conforme diz Paulo aos Romanos, capítulo 12, nós não nos conformamos mais com este mundo, porque o nosso entendimento muda, a nossa vontade muda, a nossa concepção sobre Deus, sobre o mundo muda quando o Espírito Santo trabalha por dentro e através das nossas vidas. Então, ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis, um novo nascimento, porque ele vai ter a comunhão plena com o Pai Celeste. Hoje, aqueles que não aceitaram Jesus ainda são criaturas. Tem uma experiência de repente com Deus, pode ver uma manifestação de Deus a eles, pode, sem dúvida, mas somente aqueles que nasceram de novo, aqueles que de fato nasceram em Cristo, pela obra genuína do Espírito Santo, podem experimentar uma comunhão plena com o Pai. Aqueles que nasceram de novo, conforme diz Paulo aos Romanos, na expressão aramaica, pode dizer Abba Pai, Paizinho, não só enquanto o Criador de todas as coisas e o nosso Criador, mas enquanto aquele que nos acolhe, cuida de cada um de nós. É um privilégio daqueles que são salvos. Então nós somos nascidos de Deus. O novo nascimento, reparem na sua lição, o novo nascimento do homem descrito pelo evangelista João como um ato de nascer de Deus. Ou seja, Deus nos deu o direito de sermos chamados filhos dele e ele que operou esta obra de salvação em nós. Porém, amados, de repente pela razão, pelos fatos, pelas questões racionais, você busca conhecer Deus e quer saber tudo sobre Deus. Veja bem, nem tudo pelas Escrituras a gente consegue resposta a algumas coisas. Nós vamos encontrar pela fé. Pela fé no plano da salvação. Pela fé nas obras de Deus.
É bem perceptível isso, que muitas partes das Escrituras nós aceitamos pela fé. Muitas questões relacionadas a Deus nós aceitamos pela fé. É pela fé que cremos na obra expiatória. É pela fé que cremos na obra operada de Deus em nossas vidas. Pela fé cremos que Deus fez certos milagres no Antigo Testamento, no Novo Testamento e faz nos dias de hoje. É necessário nos dias de hoje, conforme os discípulos pediram ao Senhor, Senhor, aumenta a nossa fé. Vivemos tempos que a gente, mais do que nunca, precisamos pedir ao Senhor para aumentar a nossa fé. Fé não é simplesmente acreditar. Fé é, ao conhecer as Escrituras, crer na palavra de Deus como é. Fé é o ato de viver a vontade dele, independente que as razões digam ao contrário. Nós não nos baseamos por vista, nós nos baseamos pela fé. Então, aceitar o que Deus fez desde a criação até os dias de hoje exige fé. Exige fé também para crer que Jesus, há 2000 anos atrás, morreu por cada um de nós. Exige fé quando nós vamos ter a obra de Deus operada em nossas vidas. Porque tudo quanto Ele fez é verdade. Algumas coisas, alguns registros bíblicos, nós conseguimos pela ciência comprovar. Outros vamos aceitar pela fé. Nós cremos pela fé, por exemplo, que ao levantar a mão, ao confessar que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador, nós tornamos filhos dele. Isto é um ato de fé. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Veja bem, para pensar comigo um pouco. Como eu posso aceitar Jesus e ter a mesma vida de antes? Como eu posso aceitar Jesus e viver nas mesmas práticas de antes, já que tudo se fez novo? Com certeza, aceitar Jesus implica em mudança, metanoia, dar uma volta contrária ao que nós tínhamos. Aceitar Jesus significa renunciar coisas, atos, vontades, prazeres que outrora nós tínhamos, porque aceitar Jesus é uma renúncia. Como disseram os discípulos a Jesus, por ti largamos todas as coisas. Aceitar Jesus implica renunciar, abrir mão das nossas vontades, abrir mão das nossas razões, para que a vontade dele, para que a razão dele impere sobre as nossas vidas. Logo, tornar-se filho de Deus é um ato de fé, é um ato de dar um passo além da razão, para que possamos de fato viver essa transformação dele. Continuando aqui no primeiro tópico, nós vamos aprender conforme Jesus disse aos discípulos, em especial a Nicodemos. O nascer de novo não é nascer da carne e do sangue, mas implica em nascer pelo Espírito, em nascer da água. O batismo em água só tem efeito salvador quando é recebido pela fé. Não adianta irmos ao batismo com dúvida. Não basta formalidade para que a obra da salvação opere. Exige fé. Quer ver uma coisa? Um certo evangelista disse uma vez que ninguém poderia ser enterrado vivo. Seria um crime. A pessoa tinha que morrer para que então ela pudesse ser enterrada. Aí você vai dizer, claro, veja bem, quando você aceita Jesus e morre para o mundo, você pode então ser batizado. Mas imagina uma pessoa que ainda não aceitou Jesus de todo o seu coração. Imagina uma pessoa que ainda não tem fé em Deus, ou fé de fato que o batismo é necessário, que a obra de salvação e etc. Essa pessoa vai descer as águas batismais. Do que adianta? Do que está sendo resolvido ali? Nós precisamos de fato crer em Deus, morrer para o mundo, de fato crer no batismo para então descer as águas batismais ou levar alguém a ser batizado. Se devidamente observado, então, vamos ver que o batismo simboliza não apenas a morte, mas a ressurreição, ou seja, morremos para o mundo, morremos para nós próprios e agora vivemos para ele.
Conforme diz Paulo aos Gálatas, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora a vida que vivo-a na fé do Filho de Deus. Olha que interessante. Nós não fazemos as nossas próprias vontades. Nós fazemos as vontades de Deus. O apóstolo João chega a dizer que aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Os nossos passos devem ser os passos de Jesus. A nossa palavra deve ser a palavra de Jesus. A nossa vontade deve ser a vontade dele. Mas quando é que isto acontece? Quando nós entregamos totalmente as rédeas da nossa vida para que Deus nos transforme e domine as nossas vidas. Então, receber Jesus não basta recebê-lo como Salvador, aquele que nos liberta, aquele que nos redime. É necessário recebê-lo como Senhor, como aquele que vai estar no comando das nossas vidas. Em Tito, capítulo 3, versículo 5, Paulo vai dizer o seguinte: não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O Espírito Santo, ao contrário do que alguns pensam, não é uma pessoa inferior ao Pai, não é uma pessoa inferior ao próprio Jesus, não é uma força ativa. O Espírito Santo é Deus. Tem os mesmos atributos do Pai e do Filho, onisciência, onipresença e onipotência. Mas o Espírito Santo é quem opera diretamente a obra do novo nascimento, da transformação de Deus em nossa vida. Logo, por ele, através dele, temos o regenerar, temos o estar lavado, não pelas nossas obras. Desta forma, ele faz ressurgir em nós um novo homem em Jesus Cristo. Então nós somos nascidos do Espírito Santo. Somente pela atuação dele que podemos ter este novo nascimento. É porque é o Espírito Santo que opera em nós o novo nascimento. Daí, concluímos dizendo que o nascer não é da carne, mas é do Espírito. É o Espírito Santo, conforme João 3,6, que é operado em nós. Este ato regenerador, então, não pode ser explicado em linguagem humana. Por mais que tentamos explicar, buscamos elementos históricos, teológicos, bíblicos, ainda é um grande mistério. Como que esta obra de fato é operada em nós? Sabemos que é operada pelo Espírito Santo. João 3,8. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Olha que maravilha. São coisas além do controle humano. Deus, ele opera de uma forma extraordinária. Então, somente a partir desta ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem em Cristo torna-se possível. Temos aí a genuína conversão. Podemos, com palavras bonitas, com boa oratória, com todo um trabalho específico de treinamento, de orientação às pessoas, tentar mudar as pessoas. Mas isso a gente não vai conseguir. Como assim? Humanamente falando, a gente não consegue operar a transformação ou um novo nascimento em alguém. Mas, pelo Espírito Santo, através do Espírito Santo, podemos ter a obra de Deus operada em alguém. Aonde uma pessoa é nascida de novo, nascida pelo Espírito Santo, é nova criatura nele. Querido aluno, você precisa a cada dia buscar que este novo homem, esta nova mulher em Cristo torne-se possível. Precisamos orar para que Deus opere na vida das pessoas um novo nascimento. É porque é através dele que é operado este novo nascimento. É através do Espírito Santo. Quando o homem aceita Jesus, olha que maravilha, olha o que acontece. O segundo tópico vai abordar sobre isso. Temos a justificação do homem. O homem de fato era injusto. O homem de fato era pecador e condenado ao pecado. A justiça humana, como nós já falamos, eram como trapos de imundícia
O homem não poderia ser salvo pelas suas próprias obras. Hoje praticamos obras, conforme Efésios 2, 8 e 9, não para sermos salvos, mas porque somos salvos, né? Nós praticamos boas obras. Logo, quem é salvo em Cristo, quem é salvo em Deus, é necessário praticar boas obras, não para ser salvo, mas como demonstração que foi salvo nele. Nós éramos condenados, nós éramos injustos perante ele, não tínhamos qualquer mérito. Mas Jesus, justo e perfeito, ao morrer na cruz, ele nos concedeu o seguinte privilégio: quando aceitamos Jesus, nós somos justificados, ou seja, as obras condenatórias nele foram apagadas, nele foram justificadas. Quando o Pai olha para nós agora, ele vê Jesus em nós. Em Jesus, então, nas obras de Jesus, nós fomos justificados. Hoje, podemos falar com toda a segurança: somos justos nele, ou seja, somos justificados nele. Perfeitos ainda não somos, é verdade, estamos na busca da perfeição. Justos no sentido pleno, humano, ainda não somos, mas no sentido espiritual, nós somos justificados. Eu ouço muitos crentes dizer: eu não sou justo. Em que sentido, querido? Se for no sentido humano, eu entendo, biblicamente é aceito. No sentido espiritual, você é uma pessoa justa, porque você aceitou Jesus e nele você foi justificado. Nele você foi transformado. Logo, Romanos 5,9 é muito categórico ao dizer: como agora fostes justificados por seu sangue, muito mais ainda agora seremos salvos da ira por meio dele. Ou seja, a obra que ele opera em nós dá-nos condições de sermos salvos, de sermos garantidos nele. Então podemos, e o mundo deve sim ver em nós a justiça nele. Então nós temos aí a maravilhosa doutrina da justificação. Quando o homem aceita Jesus, olha o que acontece em 1 Coríntios 6,11. Assim foram alguns de vós, muito lavados, muito mais agora lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Não sou eu que estou dizendo, não é o pastor Claudionor de Andarte ou outros professores, é a Bíblia Sagrada dizendo: fomos santificados, fomos justificados. Os nossos pecados foram inteiramente apagados. Olha que interessante, Hebreus 10:17. Dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Quantos de nós, ao participarmos da Santa Ceia ou chegarmos perante Deus, nos sentimos culpados, condenados por pecados antigos, como se a condenação ainda estivesse sobre nós? De maneira alguma. Quando você aceitou Jesus, os seus pecados foram perdoados. Quando você aceitou Jesus, você foi justificado. Então você pode chegar diante de Deus com uma consciência tranquila, leve, porque os seus pecados foram apagados nele. Dele, diz as Escrituras, que já não me lembrarei mais. O mundo vai sempre nos acusar. Olha, fulano era assim. A sua consciência pode até querer te acusar, você era assim. Mas, espiritualmente falando, biblicamente falando, fique tranquilo. Dos seus pecados, Deus já não lembre mais. Entenda isso. Deus quer de nós uma nova consciência. Deus quer de nós uma segurança. Pela fé nele, fomos perdoados. Então, o novo homem, a partir da conversão, a partir do momento que o homem aceita Jesus, ele passa a ser justificado. 1 João 3,7. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Você aceitou Jesus, agora você pratica justiça. Então você também é justo perante ele. O ladrão na cruz estava condenado. De fato, ele morreu ali também. Humanamente, nada mudou ali. Ele estava condenado e morreu ali. Mas espiritualmente, quando ele creu, quando ele reconheceu Jesus ali a sua situação mudou. Veja bem, o que eu quero dizer com isso? Talvez
Para os homens aí fora, a minha situação, a sua situação não mudou. A questão é, perante Deus mudou? Como saberemos que mudou? Pela fé. Crendo pela fé que Ele nos salvou, crendo pela fé que Ele nos perdoou, crendo pela fé que a obra de justiça foi feita e nele somos justificados, é que nós vamos encontrar esta nova salvação. Nós vamos encontrar este novo nascimento nele a partir disso. Esta obra é operada em nós. O mundo hoje pode nos ver pelo tempo que ainda decorre a partir depois que a gente é salvo. Aquele ladrão na cruz não teve tempo de demonstrar isso depois, mas ele foi salvo. Então o mundo consegue ver em nós esta obra, sim, e nós precisamos crer nela. Quando nós aceitamos Jesus, além da justificação, ocorre também a santificação. Naquele momento nós somos santificados, nós somos vistos por Deus de uma forma santa. 1 Pedro 2,9 diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que maravilha! É o que acontece com aquele que aceitou Jesus, ou seja, ele é separado, ou seja, ele é santificado. Que santidade ou santificação tem a ver com separação. Nós somos um povo exclusivo, um povo eleito de Deus e para Deus. Logo, nós temos que anunciar as grandezas. Nós não fomos chamados para anunciar coisas ruins. Nós não fomos chamados para condenar o mundo. Não, não, não. Nós não fomos chamados para trazer maldição ao mundo. Não. Nós fomos chamados para anunciar coisas louváveis, as grandezas de Deus, a salvação de Deus, a esperança de Deus para o mundo. Então, quando o homem e a mulher aceita Jesus, naquele momento, ali o homem passa a ter um novo posicionamento, ou seja, de santificado, de santo. Eu costumo ouvir muito pessoas dizer: ninguém é santo, santo é só Deus. Isso é mentira, isso é uma inverdade. Biblicamente falando, todo aquele que aceitou Jesus é santo. Todo aquele que aceitou Jesus, é verdade que está em processo de santificação? Sim. Mas também é verdade que é santo porque ele é separado para Deus, por Deus. Logo, não é mais como o mundo, caminha na contramão do mundo. Então nós somos santos, sim, em Cristo, biblicamente falando. Veja bem, antes eu e você não éramos justos, eu e você não éramos santos, mas ao aceitar Jesus, passamos a ser santos. Professor, mas eu estou em processo de santificação. Eu também, todos nós. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É verdade que vamos seguindo a santificação dia após dia. Vamos buscando ser cada vez mais santo, buscando cada vez mais ser correto perante de Deus. Sim, é verdade. Mas também é verdade, biblicamente falando, que somos santos. Santo, vale lembrar, meu querido aluno, é separado. Não estou falando de perfeição total ainda. Nós vamos ter uma perfeição moral, espiritual, ética total. Estamos nesta busca de alcançar a estatura de varão perfeito. É verdade, biblicamente. Mas hoje, quando aceitamos Jesus, aconteceu em nós a justificação, tornamos justos nele e aconteceu em nós a santificação. Então a santificação, ao mesmo tempo que ela é instantânea, a santificação é um processo que nós vamos a cada dia vivendo, conforme Efésios 4:13. Nesta santificação, nós vemos que o homem ele vai encontrar essa santificação por meio da palavra de Deus. A palavra de Deus vai nos purificando, vai nos lavando a cada dia. Jesus, em Mateus 5:48, está registrado isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial de vocês. Se não fosse possível alcançar a perfeição, Deus ia requerer a perfeição do homem? Se não fosse possível ser santo perante Ele,
Ele ia querer exigir do homem que seja santo? Não, senhores. Se ele exige, se ele espera de nós a perfeição e a santificação, é porque é possível ser santo plenamente. É possível ser perfeito. Mas, professor, humanamente isso é possível? Não. É o Espírito Santo que opera em nós. Ou seja, por meio do Espírito Santo de Deus em nós, podemos alcançar a perfeição. Podemos alcançar a estatura de varão perfeito. Podemos alcançar a estatura de uma santidade elevada, santo como ele é, pela obra de Deus, do Espírito Santo, que é operada em nós. Porque esta é a vontade dele. É a vontade dele. Ele com certeza vai operar em nós. Mas não basta a obra dele em nós. É necessário que nos esforcemos. É necessário que deixemos toda a aparência do mal, do pecado. Fujamos do pecado. Até porque o pecado ofende a santidade de Deus. Como santo que somos, nós temos que enojar, nós não podemos se alegrar com o pecado, pelo contrário, repudiar. Ok? Jesus, por exemplo, quando ele viu que os cambistas e outros estavam fazendo aquilo que era contrário na sua casa, ele diz: o zelo da tua casa me consome. Ou seja, como imitador de Jesus, nós devemos ser contrários ao pecado. Devemos ser contrários àquilo que é contrário a ele. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 11, 1, tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo não era um sobre-humano. Paulo era humano como nós. Mas quando os homens olhavam para ele, não conseguiam encontrar muitas das vezes falha nele, porque ele buscava ser irrepreensível. Paulo, quando fala das qualidades de um obreiro, por exemplo, para ser separado, ou obreiro aprovado por Deus, ele diz que o obreiro deve ser irrepreensível. Olha que interessante. Que as nossas obras venham glorificar a Deus. É o que as Escrituras dizem. Ou seja, precisamos ser imitador de Jesus, como Paulo também foi, outros foram. Eles alcançaram uma estatura louvável. É o que Deus espera nos dias de hoje. Muito mais hoje, que nós estamos expostos de uma forma muito mais agressiva, podemos assim dizer. Em todo tempo, alguém está publicando algo sobre alguns crentes, sobre algumas igrejas, ou sobre as igrejas, buscando escandalizar o Evangelho. Nós precisamos, enquanto imitadores dele, não sermos santos, aparentemente, só dentro de uma igreja, 4 paredes. Nós precisamos ser santos e imitador dele em qualquer lugar. Quando o mundo olhar para nós e falar: eu quero ser crente igual aquele crente ali, porque ele é diferente. Não é ser crente da denominação A ou B, mas ser crente em Jesus, ok? Logo, é a vontade de Deus para as nossas vidas. 1 João, capítulo 1, versículo 7, vai dizer: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Pense nisso. A comunhão é essencial. Alguns dizem assim hoje: cada um por si e Deus por todos. Eu não preciso ter comunhão com ninguém. Basta ter comunhão com Deus, que é suficiente. Não, senhores. Se queremos de fato agradar a Deus, precisamos ter comunhão com o próximo. O apóstolo João chega a dizer o seguinte: que aquele que diz que tem comunhão com Deus, mas não tem comunhão com seu irmão, é mentiroso. Porque a comunhão com Deus, ela é percebida na comunhão com o próximo, na comunhão com os nossos irmãos. Alguém diz: eu estou nele, eu sou um salvo dele. Não importa o que eu faço, eu posso pecar que ele me perdoa. Isso também é um ledo engano, porque a salvação em Jesus me faz fugir do pecado. A salvação em Jesus me faz fugir da iniquidade. A salvação em Jesus me faz ter prazer, ter alegria na comunhão com os nossos irmãos, até porque o Espírito testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus e que o nosso irmão está com o mesmo espírito que nós estamos. Então essa comunhão aparente dos dias de hoje, que ninguém se relaciona, ela não é biblicamente aceita. Então que a Igreja de Cristo volte a pegar com mais instância
a urgência, a doutrina da santificação. A igreja hoje não precisa pagar tanto dons espirituais como talvez alguns imaginam. Meu querido aluno, mas a igreja de hoje precisa pagar a santificação. A igreja de hoje precisa ensinar sobre a santidade. Antes de pensarmos no estereótipo, é necessário pensar no interior do ser humano. Antes de pensarmos naquilo que é aparente, é necessário pensarmos naquilo que é invisível aos homens, mas é percebido por Deus. Apocalipse 21:8, para encerrarmos, diz o seguinte: que nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém Celeste. Quem nos garante a salvação eterna? Quem nos garante entrar e estar para sempre com Deus? É Jesus. E Jesus garante isso quando nós aceitamos Jesus. Nós então somos regenerados, nós somos justificados, nós somos adotados como seus filhos, nós somos santificados e continuamos buscando a santificação. E Ele nos conduzirá, Ele é o caminho. Mas para que isto aconteça e seja real em nossas vidas, nós precisamos que a obra do Espírito Santo se manifeste de uma forma extraordinária em nós. Eu quero te levar a pensar naquilo que Stanley Orton diz no livro Teologia Sistemática. Nenhum tempo como hoje foi tão necessária a urgência da doutrina da salvação enquanto santificação. Porque os crentes pentecostais, em nome que falam em línguas, têm uma manifestação de Deus, se acham em um patamar de santidade talvez mais elevado que os demais homens aqui na terra. E isso não serve para medir a santificação. Para medir a santificação de alguém, a gente tem que se basear em quanto que essa pessoa foge do pecado. Ela se enoja com o pecado. Enquanto que a alma dela está ansiosa, anseia por Deus, quer Deus. Quando a nossa vida se contenta com os prazeres deste mundo, é sinal que estamos cada vez mais distantes de Deus. O teólogo, eu não me lembro quem citou agora, mas ele diz algo muito interessante. Senhor, afasta de mim tudo aquilo que me afasta do Senhor. Quando algo na vida humana for mais importante para nós do que o próprio Deus, é sinal que a nossa salvação está um pouco mais distante. Quando tudo é menos importante e Deus é mais importante para nós, é sinal que a nossa salvação está agora mais perto. A santificação de Deus em nós é algo tão glorioso, a obra, a regeneração, que a gente não se sente mais parte deste mundo, a gente se sente estrangeiro. Que a obra de Deus operada em nós, ela faz isto. Então eu te convido a fazer esse introspecto em você, a perceber a quanto que essa santificação, essa obra regeneratória já foi e é operada em sua vida. O apóstolo Pedro, para a gente fechar, ele diz assim: crescer na graça e no conhecimento. Crescer na graça e no conhecimento de Jesus faz nos ter prazer em estar com Ele. Crescer na graça e no conhecimento faz a gente ter prazer na leitura da sua palavra, amor à sua palavra, amor à vontade de Deus. Que possamos viver este novo nascimento, dia após dia. Viver esta obra inefável, mas gloriosa do Espírito Santo em nossas vidas. Que a transformação seja real. Quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus, é dom gratuito de Deus. Que Deus te abençoe, que este trimestre tenha sido de grande impacto de Deus para as suas vidas, para as nossas vidas, que possamos no próximo trimestre estarmos juntos, estudando a lição bíblica da Palavra de Deus. Leia, pesquise, ouça bons professores, leia bons conteúdos. Não se limite aos estudos semanais e dominicais. Vai além, busque que possamos estar juntos. Deixe seu like, seu comentário. Amém? Que Deus te abençoe. A minha oração é que Deus te abençoe de uma forma gloriosa, você e a sua família, que você possa encontrar essa salvação cada vez mais plena em Jesus. Que Deus te abençoe. Um bom domingo.